Hebreus 10. Para nós entendermos o versículo 39, nós vamos ler alguns versículos antes, tá? Para ficar bem claro para nós o que significa retroceder e perder não salvar a alma no sentido correto, tá? Ele começa dizendo assim, o verso 32. Paulo está escrevendo para um grupo de irmãos que anteriormente eram judeus e que haviam aceitado o Senhor Jesus, se tornaram cristãos, mas agora, por causa das grandes dificuldades, dos grandes problemas, eles estavam sendo ameaçados de recuar, voltar atrás. Então o sofrimento que eles estavam tendo aqui tinha a ver intimamente com a questão da alma. Então Paulo começa dizendo assim, 10:32. Paulo. Depois eu posso mostrar para os irmãos que a prova está na carta de Pedro. Que tem gente que tem dúvida. Para mim não tem dúvida. Está escrito aqui na Bíblia que Paulo escreveu uma carta aos Hebreus. Só pode ser essa. Ok? Mas não é nosso assunto agora não, viu, Renan? Bem lembrado, bem lembrado. Então vamos lá. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo um patrimônio superior e durável. Talvez, irmão, estão entendendo o que está acontecendo? E esses irmãos aqui perderam tudo. Perderam tudo. Porque foi quando houve aquela perseguição lá em Atos capítulo 8, que todos os irmãos foram dispersos, exceto os apóstolos. E aí, aquela situação foi chamada de dispersão. Então eles foram dispersos. Quando você lê a carta de Tiago e a carta de Pedro, ele está escrevendo aos irmãos da dispersão. Está vendo? E Paulo também aqui está escrevendo essa carta para esses irmãos. E dizendo, vocês têm que se lembrar que depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Vocês foram colocados como espetáculo de opróbrio, de vergonha, de tribulações. Mas vocês são coparticipantes com aqueles que foram tratados dessa maneira antes de vocês. Porque ele diz, vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, ou seja, foram visitar os irmãos que estavam presos, mas também vocês aceitaram com alegria perder todos os bens. Esse é o contexto, está aqui. Então agora ele vai dizer o seguinte, verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem o quê? Grande galardão. Então logo aqui é salvação da alma. Galardão é a salvação da alma. É prêmio, é recompensa. Está vendo? Não é salário que você recebe, não, é recompensa. Verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Está vendo, irmão? Paciência você exercita com pessoas. Por isso que eu falei que os irmãos, traduções às vezes trazem errada a palavra. Nós precisamos de perseverança para continuar caminhando nessa situação de luta e dificuldade. Agora, se for alguém que está te pisando, aí é paciência. Ok? Paciência com relação a gente, a pessoa. Perseverança é relacionada com situações. Ok? Muito bem. Digamos, uma esposa tem um marido muito difícil. Ela tem que ter paciência. Tá certo? Aí é diferente. Um irmão, ele tem uma deficiência física que o impede de servir a Deus como ele gostaria. Perseverança. Porque aí não tem uma pessoa em vista. E aí ele diz, com efeito tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Bom, promessa que é reinar com ele no milênio. Ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, verso 38,
O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se ele voltar atrás, nele não se compraz a minha alma. Minha alma não tem prazer nele. Verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para... Bom, a palavra conservação não está traduzida. Para a salvação da alma. Tá vendo? Então, irmão, esse texto é muito importante. É o que nós queremos ler aqui agora, para nosso início da nossa meditação, não é? Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti pelo novo dia, especialmente por esse dia que nós lembramos da ressurreição do Senhor Jesus. Ó Pai, obrigado pelos Teus filhos que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Não importa quem eles sejam, quais os seus pontos de vista, onde quer que estejam reunidos, em toda a face da terra. Abençoa todos, porque somos um com todos eles. Somos parte do Teu corpo espalhado por essa terra. Senhor, colocamos agora diante do Senhor esse tempo, a Tua palavra está diante de nós, e mais uma vez nós oramos, Pai, nos conduza pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo. Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Traga, Senhor, luz, revelação ao nosso coração. E abençoa, Senhor, todo esse ministério, esse serviço que está sendo prestado aos Teus filhos em toda parte do mundo. Agradecemos por sermos parte, não apenas porque alguém pode falar, mas também porque alguns podem ouvir aqui, proporcionando um ambiente propício, adequado, para que Teu Espírito nos conceda luz e revelação. E essa mensagem daqui possa partir para várias partes dessa terra. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Então, irmãos, a palavra de Deus nos faz lembrar nessa questão da salvação da alma, né? Que nós não podemos esquecer. A obra completa de Deus na vida do cristão é livrar-nos da culpa do pecado. É o sangue de Cristo que faz isso. Toda vez que eu peco, eu vou diante de Deus, é o sangue que me purifica, não é a cruz de Cristo. Veja, o sangue dele está incluído na obra da cruz, certo? A cruz ela engloba tudo, mas é o sangue dele derramado é que paga os meus pecados. Mas o problema é que dentro de mim tem uma velha natureza que produz esses pecados. Por exemplo, eu não sei quantos irmãos que conhecem ou já leram, ou já ouviram falar do livro Vida Cristã Normal do Watchman Nee. Então, irmão, vale a pena vocês ter, não é? Quem sabe até, não sei se os irmãos têm, criar uma biblioteca para os irmãos, né? Eu sou o primeiro a oferecer um livro meu de cada um para vocês colocar na biblioteca, para começar. Tá vendo? Deixa o livro ali, arranja um irmão para ser o bibliotecário, para cuidar. Já tem um irmão que está servindo. Tá vendo? E vamos colocar livros bons ali, para os irmãos poderem ler. Se você ler o livro do Watchman Nee, você vai descobrir o que ele falou. Ele diz, na primeira parte de Romanos, do capítulo 1, versículo 19 até 3:23, ele não fala de pecado no singular. Ele fala de pecados. E lá também não tem a palavra cruz, tem a palavra sangue. Porque o sangue trata com nossos pecados, o que nós fazemos. Então, irmão, o que é que eu descobri na minha vida? Eu descobri que eu me converti, que eu nasci de novo, eu aceitei a Jesus, não é? Eu sou uma nova criatura, mas eu descobri que eu continuava cometendo pecado. E ninguém vai dizer para mim que não tem essa experiência, porque você vai ser mentiroso. Porque a palavra de Deus, se dissermos que não há pecado em nós, nós somos mentirosos, fazemos a Deus mentiroso, a verdade não está em nós. Até hoje nós estamos aí lutando para não pecar, porque o velho homem está lá dentro. E aí, eu cheguei até os 11 anos de fé. E cheguei a desesperar muitas vezes, dizendo, Senhor, não dá para continuar. Parece que eu não nasci de novo. E aí, então, graças a Deus, quando eu conheci o irmão Christian, ele apresentou para mim o livro Vida Cristã Normal. E eu fui ler e descobri, olha, eu não tenho apenas pecados, eu tenho pecado, no singular, que é a velha natureza, o velho homem que está dentro de mim. Tá vendo? E Paulo fala lá em Romanos 7, quando eu faço o que eu não quero, então já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim.
Então, irmão, não tem como negar isso aí. O pecado vai habitar em nós até o dia do arrebatamento. Enquanto nós estivermos nesse corpo, que Paulo chama de corpo de pecado, o pecado está aí. Não brigue, porque ele vai te dobrar, ele vai te vencer. Isso não desfaz que o velho homem foi crucificado com Cristo. Não, de jeito nenhum. Lá ele foi pregado, é uma obra, é um fato consumado. Mas agora Deus fala, eu quero ver se você vai aceitar isso na sua vida. Você tem que aplicar essa verdade. Então, irmãos, a partir de Romanos 3, 24 até 5, 11, 3, 24 até 5, 11, ele está falando sobre sangue e pecados. A partir do versículo 12 do capítulo 5 até Romanos capítulo 8, verso 16, mais ou menos, agora ele fala sobre pecado e cruz. Então, irmão, o sangue de Cristo não nos separa, ele não impede o velho homem de operar em nós. É a cruz, que diz, o velho homem foi crucificado com ele. Então, nós temos que aplicar isso. Então, nós já mencionamos isso aqui, né? Liberto da culpa do pecado é o sangue. Liberto do domínio do pecado, a cruz de Cristo. E liberto do ego, da alma, é o quê? Nossa cruz, tá vendo? É bom você decorar isso, é bom guardar, porque senão você não lembra e não sabe como praticar. Então nós estamos tratando agora do terceiro e último aspecto. Quando você recebe o sangue de Jesus, você ganhou o quê? Você ganhou o direito de ir para o céu. Nunca muda, nunca muda, é de graça. Nós vamos ver agora mesmo. Isso na Bíblia chama-se dádiva. É dádiva. Quando você recebe a verdade do velho homem crucificado, você é libertado do domínio do pecado. Não é da culpa, é do domínio. Pecado não terá domínio sobre vós. Tá vendo? Mas o problema, irmão, é que nós temos uma alma. Nós temos mente, emoção e vontade, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. E essa alma tem que ser libertada de todos os defeitos, de todas as contaminações da queda. E aí o Senhor então nos diz, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, negue o seu eu, negue a sua alma, tome a sua cruz e siga. Então esse é o ponto que nós estamos vendo aqui. Então isso envolve o quê? Quando a Bíblia fala de tomar a sua cruz, não tem nada de pecado envolvido, irmão. A cruz não tem nada a ver com pecado. Se o crente peca e ele sofre, na Bíblia chama-se correção. Cruz é quando você sofre sem merecer. Entendeu? Jesus, quando carregou a cruz dele, ele merecia? Não. Então a cruz dele tem que ser igual para nós. Ele carregou a cruz sendo o justo, sem pecado. Mas ele foi feito pecado por nós. Ou seja, ele foi uma coisa que ele não era. Para nós vai ser a mesma coisa. Se o Senhor nos conceder a cruz, significa que alguém vai nos dar uma culpa, vai nos dar uma situação que nós não merecemos. Se nós negarmos isso e rejeitarmos, nós salvamos a nossa alma aqui, mas perdemos a nossa alma no reino. Mas se nós aceitarmos essa situação que o Senhor está criando para nós, assim, eu aceito, eu nego o meu eu nego os meus direitos, eu renego o meu direito, e aí você perde a sua alma aqui, você vai achá-la no milênio. Então, irmão, você já viu, isso envolve uma palavrinha que ninguém gosta, que é sofrimento ou pagando por isso. Então, não é uma coisa agradável, não é uma coisa agradável. Muitas vezes você vai descobrir que uma palavra dura que a pessoa te dá, seja do marido, da mulher, do filho, do pai, da mãe, né? Tem uma menininha que ia para a escola dominical e o pai dela não era salvo, e o pai era um carrasco em cima da menina. E ela já é uma menina que conhecia o Senhor. E aí um dia, a professora um dia falou sobre a cruz, ensinando para aquelas crianças, né? E aquela menina era muito, sabe, muito voltada para as coisas de Deus, muito consagrada. E ela entendeu tudinho. E ela, quando chegou em casa, aí o pai perguntava para ela, e aí, o que você aprendeu na igreja hoje? Ele mesmo não ia lá não, mas queria que a filha fosse, né? Então ela, tadinha, na simplicidade dela, né, não deveria ter falado isso, mas como criança ela falou uma tremenda verdade. Aí o pai insistiu com ela, falou assim, pai,
Aprendi muita coisa. Não, mas me fala uma delas. Por exemplo, o que foi mais importante para você? Ela falou, olha pai, hoje eu aprendi com a minha professora que o Senhor é a cruz que Jesus me deu para carregar. Do tanto que ela sofria, coitadinha. E ela sabia que ela não merecia. Porque os irmãos sabem, tem pais que são verdadeiras cruzes para os filhos. São legalistas, autoritários, verdadeiros carrascos. E ela então disse, pai, eu aprendi hoje que o Senhor é a cruz que Jesus me deu para carregar. Então, irmãos, é sofrimento. E aí você vê aqui, esse texto aqui diz que esses irmãos, eles perderam tudo. Está vendo, irmão? Isso é tratamento com a alma. Está vendo? Foram espoliados de todos os bens. Perderam tudo. E aí tinha que reunir onde? Nas cavernas, escondido aqui e dali, perseguido por todo lado. Uma coisa terrível. E aí eles começaram a dizer assim, poxa, isso que é o cristianismo? Esse que é o Messias? Porque eles eram judeus, que haviam aceitado o Senhor. E aí começaram a ter o perigo de recuar. Por isso é toda a história da carta aos Hebreus, é isso. Não tem nada a ver com salvação inicial, de você crer em Jesus, não. Hebreus, irmão, é um dos livros mais pesados que tem na Bíblia. A carta aos Hebreus tem 5 advertências, falando do que nós podemos perder, e sempre apontando para o reino, sempre falando sobre a salvação da alma. E aí, então, o escritor aqui vai descendo e dizendo, olha, vocês precisam de perseverança para alcançar a promessa. E ele diz, a vossa confiança está em grande galardão. Então, irmão, esse sofrimento, ele muitas vezes provoca a pessoa a recuar. E aí, então, ele continua dizendo, olha, está escrito aqui, ó, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que virá, que há de vir, ele virá. Então, não esqueça, é dentro de pouco tempo, irmão, já quase 2000 anos se passaram. É pouco tempo. Sabe por quê? Porque para Deus um dia como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Tá vendo? Então, quando ele escreveu, parecia que ia resolver dentro do próximo ano, mas não resolveu. Essa carta aqui foi escrita, digamos aí, o tempo foi destruído no ano 70. Então foi escrita antes do ano 70, porque está escrevendo para os judeus, cristãos, que estavam sendo ameaçados de voltar para o judaísmo. Mas depois do ano 70, quando destruiu o templo de Salomão, o templo de Herodes, também chamado, né? Então, eles não têm mais nada para fazer. E aí então ele conclui dizendo assim, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição. Agora, irmão, observe bem, quando você lê a palavra perdição na Bíblia, todo mundo pensa só no incrédulo. Nem sempre, irmão. Mateus capítulo 7 é uma parte do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, é para discípulo. Está lá no início. Jesus, abrindo a sua boca, ensinava os seus discípulos, dizendo. E aí no 7 ele fala, entrai pela porta estreita. Porque largue a porta e espaçoso o caminho que conduz aonde? É isso aí, irmão, tá vendo? Então isso é para crente. Nós falando que é para o incrédulo lá, a porta larga. Não, irmão. O sujeito que está no mundo, ele já está na porta larga e no caminho largo, já nasceu lá. Ele não tem que ir lá, ele não tem que procurar, ele já nasceu, ele já vive lá. Agora nós, que temos que entrar pelo caminho estreito, esse, irmão, caminho da alma, tratamento da alma. É uma porta estreita e você vai descobrir que um dia, quando o Senhor começar a falar com você realmente sobre essa verdade, você vai descobrir que é uma porta apertada, muito difícil de passar. É uma luta, uma crise. Mas finalmente, pela graça de Deus, você passa pela porta, você cai no caminho. Mas o caminho também é apertado. Mas sabe, irmão, o caminho é apertado, sabe por quê? É porque nós somos muito gordos. Já viu que dificuldade para a pessoa gorda quando ele entra no ônibus, na roleta? Às vezes tem que pedir até os outros para ajudar ali, para... empurra e puxa de lá e o de trás empurra. Coitado, passa ali se arrebentando todinho, né? Aí o coitado do gordo vira pro motorista e fala, poxa, mas essa roleta sou muito pequena. Ele fala, não, sei que é muito grande. Então, irmão, quando nós passamos por essa porta e caímos no caminho, aí você vê que o caminho está assim, olha, tem que andar devagarzinho, senão sai do caminho. Mas depois você começa a descobrir que o caminho aumentou.
Tá vendo? Ele diz, a porta é estreita e o caminho é estreito. Depois você começa a descobrir que o caminho é largo. Aí a gente olha e diz, nossa Senhor, o Senhor aumentou o caminho aqui, ó. Tá mais largo. E fala, não filho, eu sei que emagreceu. Não é o caminho que mudou, é porque quando você entrou lá, você estava muito gordo, com a sua alma, estava inchado. Mas a espada de 2 gumes foi cortando, agora você está esbelto, assim, igual irmão Delcio. Né? 64, ó. Nenhuma barriguinha, ó. Aí os irmãos ficam me olhando comigo, não, você come igual um passarinho, por isso, irmão. Vai ficar bonito assim, ó. Né? O mundo inteiro está ouvindo, hein? Puxa vida, brincadeira. Ai, minha alma. Eu retiro tudo que eu falei. Muito bem, irmãos. Então, esse é o motivo que nós podemos retroceder. E nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Qual a perdição? De perder o milênio. Irmão, Jesus falou, se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não vale a pena. Não vale a pena. Aquele homem diz, minhas plantações, né, produziram abundantemente, e agora o que eu vou fazer? Vou derrubar esse celeiro, vou construir um maior, e aí então vou recolher tudo lá dentro e vou dizer, minha alma. Tá vendo, irmão? É isso aí. Tens em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe, descansa e folga. E o Senhor disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Perdeu tudo. Muito bem, irmãos. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo que eu queria mencionar para os irmãos, antes da gente entrar na dádiva e galardão. O que é de graça e o que nós temos que pagar o preço, né? Então eu queria ler com os irmãos Lucas capítulo 14. Evangelho de Lucas. Os irmãos vão notar que se você realmente for levado, né, se o Senhor realmente te conduzir para você ver essa verdade, como nós estamos falando, se realmente ela é bíblica, a salvação da alma que nós estamos falando, você vai descobrir quando você ler agora o Novo Testamento, principalmente, o Velho também, mas o Novo Testamento de maneira específica, você vai começar a descobrir versículos que você lia e falar, gente, eu não entendi aqui. Olha, um só, eu vou mostrar para você. Capítulo 14, verso 12. Jesus está falando, disse também ao que eu havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na... Vamos tá vendo? Isso aqui, irmão, não significa que você não deve convidar os irmãos, porque senão eu estou frito, eu já perdi, estou pregando contra mim, né? Já comi na casa do Antoniel, já comi na casa do irmão aqui, do outro irmão ali, aí, né? Não leva muito a sério, não, senão eu vou ficar prejudicado. Tem uns irmãos que você pode convidar, o Delcio, por exemplo, né? Menino? Gostou? Então, irmão, isso aqui é uma verdade. O que ele está dizendo? Isso é um princípio, não é uma lei. Tá vendo? É que nós temos, às vezes, o nosso cuidado é de fazer para aquela pessoa que pode recompensar a gente. Tá vendo? Quando você chega e dá uma oferta para um irmão, isso significa graça. Mas, irmão, quando você dá para um pobre na rua, é misericórdia. Ele não pode te devolver. Os irmãos, me desculpem. Eu vou fazer referência a uma saudação que os irmãos fazem aqui. Graça e paz. Tá? Mas não tem nenhuma crítica nisso não, por favor.
Eu me lembro que eu estava numa cidade no interior de São Paulo, e o pastor jovem, sabe? A cabeça lá nas nuvens e tal. Foi até interessante que eu cheguei na casa dele e ele veio conversar comigo sobre o homem espiritual, o livro. Aí falou, irmão Deus, você conhece o homem livro espiritual? Eu falei, mais ou menos. Mais ou menos. Aí ele falou, irmão, já notou que o Otmani, ele explica o negócio da espetacular? Que o espírito de um crente pode ir para o céu e a alma ir para o inferno? Eu, o quê? Quer dizer que um pedaço da gente vai para o inferno e outro pedaço para o céu? Eu falei, é que o Otmani escreveu, eu nunca li isso no Otmani. Eu falei, mas está escrito, você tem o livro? Tem, então tem lá, vamos ler. Aí ele trouxe. Aí eu falei, abre e vamos ler, onde é que você vai procurar? Ele falou, não, deixa eu procurar aqui para ver se eu consigo achar no índice. Aí quando ele abriu a primeira página, ele nunca tinha lido. Tradutor, Delcio Meirelles. Irmão, ele quase caiu no chão. Ele falou, ué, você que traduziu o livro? Foi, irmão, foi eu, você não sabia? Ele estava falando com o tradutor do livro. Irmão, levou um choque. Falei, eu traduzi, irmão, linha por linha, não existe isso aí. Isso é invenção de sua cabeça, você não entendeu nada que o Otmani falou. Aí, andando lá e tal, no carro, aí ele virou para mim e falou, irmão Deus, eu reparei que você não sauda os irmãos, não cumprimenta os irmãos com graça e paz. Falei, meu irmão, se eu for saudar os irmãos, eu não vou saudar com graça e paz, eu vou saudar de outra maneira. Ele falou, como? Eu falei, graça, paz e misericórdia. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você está pegando a saudação que Paulo usou no início da vida dele, mas no fim da vida dele, ele acrescentou a misericórdia. Tá vendo? No início, você pode ler as cartas dele todinha. Romanos, Filipenses, Coríntios, tudo, Colossenses, Efésios, é só mas quando ele escreveu a carta a Timóteo, ele fala, graça, paz e misericórdia. Sabe por quê, irmão? Porque ele disse, eu alcancei misericórdia. Eu sou o principal dos pecadores. E Deus teve misericórdia de mim. Então, irmão, não pense que graça e paz é o cumprimento mais elevado. Não, não. É graça, paz e misericórdia. Então, irmão, olha, a palavra de Deus é muito clara nessa questão. De nós aprendermos, sabe, a fazer as coisas para alguém que não pode nos recompensar. Por exemplo, se você ora na reunião, você pode ser recompensado, pode. Mas se você orar no seu quarto fechado, diante de Deus, a Bíblia diz, o teu pai te vê secreto te recompensará. Então, irmão, nós queremos fazer tudo para os outros, para ser visto, para aparecer. Mas tem coisa que nós fazemos em oculto que só Deus vê. Só Deus vê. Então, por exemplo, digamos Deus coloca um irmão, uma irmã na cama, que ele não pode nem levantar para ir à reunião. E ali ele passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Bom, se aquela pessoa for uma pessoa sábia, ela vai viver uma vida de oração. E ela vai realizar milagres no mundo espiritual que ninguém sabe. Mas o Pai que vem em secreto, ele registra todinho no livro das obras. Porque, irmão, recompensa tem a ver com obras e conduta. Obras e caráter. Então ele vai anotar todinho, tudo. Tudo que nós fizemos na questão de obra, movido pelo amor de Deus, é registrado no livro das obras. Cada cristão tem uma página com o nome dele. É escrito lá. Ok? Muito bem. Irmão, mencionamos aqui a questão de discípulo. Os irmãos sabem, entre a salvação dos discípulos no início e a chamada para o discipulado, passou um período mais ou menos de 6 meses. Eu disse para os irmãos, Pedro foi salvo quando Jesus encontrou com ele lá no Evangelho de João. Ele olhou para ele e disse, tu és Simão, filho de Jonas, mas o seu nome vai ser Cefas. Ou seja, mudou o nome dele, mudou a natureza dele. Naquele momento, Pedro nasceu de novo. Mas passaram 6 meses, e aí Jesus está andando pela praia, e aí ele passou e viu Pedro estava jogando a rede. E ele então chamou e disse assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, irmão, ali é chamada para ser discípulo. A primeira chamada é vinde a mim. Mateus 11, 28. Mas quando é vinde após mim, é para você seguir o Senhor como discípulo.
Então, irmão, essa chamada para ser discípulo, ela tem 3 condições que são mencionadas em Lucas 14. E aí vamos ver, não somente tem a questão da alma, de negar a alma, mas mais alguma coisa. Então vamos ler aqui. Verso 25. 14 e 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse. 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem após mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãs e irmãos, e ainda a sua própria vida, ou a sua própria alma. Meu irmão, a palavra no grego aqui é psique. É alma. Ele diz, não pode ser meu discípulo. Está entendendo, irmão? Então, esse aborrecer aqui, que algumas traduções estão como odiar, irmão, não é nesse sentido, não. É que você está disposto a pagar o preço de seguir o Senhor, tá? Mesmo em detrimento da sua mulher, do seu marido, do seu filho, dos seus parentes, tá vendo? Ele diz, e ainda a sua própria alma. Você tem que negar sua própria alma. Aquilo que você gosta, aquilo que é seu direito, muitas vezes, você tem que abrir mão. E diz, se você não está disposto, não pode ser meu discípulo. Então, hoje nós vamos descobrir quantos discípulos que o Senhor tem aqui. Ainda que ninguém vai falar. Cada um vai pensar para si e vai voltar para casa. Ok? 14, 25. 27. Desculpa. 14, 26. 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim... Vão lendo comigo? 14, 27? Ok. Então, qualquer que não tomar a sua cruz não vier após mim... Então, o segundo não pode. Tá vendo? E o terceiro, irmão, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmão, renunciar a tudo que nós temos. Dá para você imaginar isso? Dá para imaginar? Renunciar não quer dizer que você vai dar, não é isso. Mas é que você solta o seu coração. Aí você diz, ó Senhor, eu construí aquela casa, gastei 20 anos para construir. Aquela casa bonita, a casa dos meus sonhos. Aí seu coração está lá, então você não pode ser discípulo. Você tem que estar pronto se o Senhor falar, vende e usa na minha obra. Você tem que estar pronto. É renunciar a tudo que você tem. Ai, irmão, os olhos dos irmãos em cima de mim, estou até com medo. Então, irmão, você vê quantos discípulos que o Senhor tem hoje na face da terra. Salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, muitos. Mas aqui você vê quão alto é o preço a ser pago. Agora, irmão, ele não vai pedir para você fazer isso do lado de fora, não. Os irmãos sabem, teve um dia que Pedro disse assim, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber? Ele disse, na restauração de todas as coisas, ele diz, vocês assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tá vendo, irmão? Mas há um perigo. Se nós fizermos tudo isso para Deus, com os olhos na recompensa, aí o coração pode estar errado. Nós temos que dizer, Senhor, eu vou fazer para o Senhor tudo, eu vou te dar tudo, ainda que o Senhor não me dê aquela posição que eu espero, porque o Senhor é digno. Caso contrário, vai acontecer o que eu fiz para mostrar para os irmãos outro dia. Há uma fila, naquele dia do juízo, lá do tribunal de Cristo, né? E alguns irmãos que aparecem muito na igreja, eles são os primeiros da fila. Aí eu brinquei colocando, foi eu, quem? O Renan e o Celso. O Enéas, né? E aí então, não, o Celso. E aí então o Deus Meirelles é o primeiro da fila. Mas só que a fila lá vai ser muito grande. E aí a gente começa a olhar para os irmãos que estão lá atrás, né? Olha de binóculo. E aí, ô irmãozinho, como é que tá aí atrás? Vai ser ruim para você, filho. Você está aí no 1000 e tanto, aí seu lugar é 1144. Eu sou número 1 aqui, número 2, número 3. É isso?
Aí chega o general, uma, sentido, blá, volta, os últimos serão, nem saiu do lugar. Aí o vaidoso está lá na frente, que eu vou receber, de repente quando ele olha, tem mais, ué, tanta cabeça na minha frente, não tinha ninguém, eu estava aqui, não tinha ninguém na minha frente. Aí descobre que agora é o último da fila. Tá vendo, irmão? Porque o espírito dele estava errado. Então, a gente deve buscar o galardão, mas, irmão, é o galardão de Cristo. É Ele. Principalmente Ele. Ele é a primeira coisa. Os irmãos lembram daquele hino que os batistas cantavam e outros irmãos também cantam nos hinários? Ele diz, antes de que tudo, antes de qualquer outra coisa, quando eu chegar lá, primeiro eu quero ver meu Salvador. Não é chegar e olhando para a mão dele, igual eu me lembro quando viajei para a Argentina. Foi a primeira vez que eu viajei para longe de casa com a família. E aí quando voltei com 2 malas carregadas. E o filho e a filha, minha filha, de olho na mala. Eles não olhavam para mim. Era só que ela falou, puxa, o que deve ter ali dentro daquela mala, brinquedo para sobrar. Mas não olhava para mim. Não é verdade? Mas é diferente da esposa. Essa esposa foi joia. Porque tem umas que olham também só pro bolso da gente. Como é que é? Ganhou muito na viagem? Deu muito lucro? Mas aí não, ela olha é pro amado. Então, irmão, se a gente usar dessa figura, para que nós olhamos para o Senhor que está com a mão cheia de galardão, cheio de medalha de ouro, de prata, vocês têm de bronze, mas... E aí nós estamos de olho naquilo ali, esquecemos dele. Os irmãos lembram o que Paulo falou, 2 Coríntios capítulo 4, que nós temos esse tesouro em vasos de barro. A excelência do poder ser de Deus, não de nós. Por que, irmão, que Deus coloca tesouro em vaso de barro? Porque quando você dá um anel de brilhante para a namorada, ou para a noiva, ou para a esposa, vem numa caixa tão bonita. Já repararam? A caixinha, quando você olha assim, quando abre lá dentro aquele veludo azul, vermelho, a mulher fica encantada com a caixa. Aí o marido ficou um bobo ali, mas não é possível, ela não viu o anel de brilhante, ela está vendo a caixa. Aí o que Deus, a sabedoria dele, faz? Para que ninguém olhe para nós, que somos o vaso, ele coloca o tesouro no vaso de barro. O vaso não tem beleza. Só, irmão, que o vaso de barro, ninguém consegue ver o que está dentro. Tem que fazer o quê? Tem que quebrar o vaso. Aí as pessoas vão ver o tesouro. Bom, está entendendo? O que é alma? Tratamento da alma, da pessoa ser quebrada, é isso, irmão. É para o tesouro que está dentro servir. Senão, irmão, não tem jeito. Não dá para ver. Mesmo que você tenha o segundo estágio, que é crucificado com Cristo, você não vai ter essa manifestação. Você tem vitória sobre o pecado, sobre o que é negativo, mas negar o que é positivo, renunciar a tudo que tem, não. Só se você aceitar o quebrantamento da sua alma. Ok? Muito bem. Vamos passar então, galardão e dádiva. O que é a dádiva e o galardão? Vamos começar lendo Isaías 55. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala, que Ele nos dá gratuitamente. Não tem preço. Isaías 55, verso 1. Acharam? Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, comprar sem dinheiro, irmão. Não parece um paradoxo? Mas é isso que o Senhor está falando. Venha e compre a vida eterna, de graça. Não tem preço, irmão. Está vendo? Esse é o primeiro lugar. Segundo, no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus e a mulher samaritana. Quatro, 10. Então, esse versículo que nós estamos lendo, irmão, fala sobre aquilo que Deus nos dá
gratuitamente. Não tem preço, não tem condição. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, ou a dádiva de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Está vendo? E olha só, irmão, verso 14: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para vida eterna. Então, irmão, ele está falando de vida eterna. É de graça, ele dá de graça. Romanos capítulo 5. Romanos 5, verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Bom, estão vendo? O dom gratuito. Dom gratuito. É até uma redundância que a gente fala em português, é uma repetição. É uma dádiva gratuita. Dádiva é gratuita. Tá vendo? Mas é para enfatizar para nós que isso que Deus está dando na vida eterna é de graça, não tem condição. Tudo que tiver condição não é de graça. Então a vida eterna não tem. Jesus não fala: se você prometer que você vai ler a Bíblia todo dia, vai orar, você vai reunir, você vai dar oferta, então eu te dou a vida eterna. Nunca, irmão, nunca. Não faça isso, porque isso é desvirtuar o Evangelho. Jesus dá a vida eterna sem pedir nada em troca. Quando você crê, sua vida é mudada, então você deixa de fazer muita coisa. Isso é resultado, não é condição. Ok? Romanos 6, 23. Os irmãos sabem de cor: o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? Efésios 2, 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmão, até a fé para você receber a graça, tá? Não sei se os irmãos entendem. A graça é como se fosse o reservatório onde tem a água da vida. E Jesus diz: eu te daria água viva. Mas você precisa do cano para trazer a água até você. Então, esse cano é a fé. Nós não somos salvos pela fé, irmão. Não diga isso. Nós somos salvos pela graça através da fé. Tá vendo? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmão, muito irmão acha o seguinte: não, eu que tenho fé. Não, você não tem fé, é Deus que te deu a fé. É dom de Deus. Há uma carta de Paulo, não me lembro se é Tito, que ele fala: a fé dos eleitos de Deus. Em outro lugar diz: a fé não é de todos. Então, irmão, quando você vê na televisão um grupo de evangélicos pregando dizendo o seguinte, para o incrédulo, para o espírita, para o católico, para todas as pessoas lá que não têm o conhecimento do evangelho, fala: a fé está dentro de você. Mentira. Todo mundo tem uma fé natural. Por exemplo, se você entrar no elevador, você vai lá olhar primeiro os cabos, se está tudo direitinho, se não está gasto, se o cabo não pode arrebentar, para o elevador cair. Você faz isso? Quando você está para viajar do avião, vai viajar lá 6 mil, 8 mil, 10 mil pés, 10 mil quilômetros, como é que fala? 10 mil metros, né? 10 quilômetros, na verdade, para cima. Você vai lá perguntar ao aviador: escuta, você brigou com a mulher hoje? Antes de você sair para cá? Porque tem gente que assim, ele brigou lá e está tão chateado: eu vou acabar com todo mundo. Ele vai com o avião em cima de uma montanha e... Blé. Se você entrar no ônibus aqui, você não vai perguntar ao motorista. Você não vai lá olhar o carro se o freio está bom ou não está, irmão. Isso é fé natural. Quando você aceita um cheque de 500 mil reais, um pedaço de papel, você tem fé naquele pedaço de papel. Mas, irmão, esse não é a fé que Deus dá.
E na televisão está pregando lá, dizendo que todo mundo tem fé. Não tem não. A fé é dom de Deus. É naquele momento que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, para você crer no Senhor, Ele te dá a fé. Ok, irmão? Então, você vê que tudo é de graça da parte de Deus, né? E o último é Apocalipse 22, que está praticamente fechando a Bíblia, verso 17. É o convite do Espírito e da noiva. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, irmão, é de graça. É dádiva de Deus, tá? O Senhor dá essa vida eterna. Isso não tem nada a ver com religião. A pessoa vai mudar de católico para crente, vai mudar de espírita para crente, nem nada disso. É você se tornar uma nova criatura. Tá vendo? Jesus pagou tudo na cruz, tudo foi pago. De todas as pessoas. Ele não pagou de um só, ele pagou de toda a humanidade. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos do mundo inteiro. Então, irmão, eu não sei se entre nós, eu não conheço todas as pessoas, se existe alguém que está aqui, que ainda não declarou o seu desejo de receber Jesus como Salvador, de ter o seu novo nascimento, de nascer de novo. Não é para você se tornar da igreja tal ou da igreja tal, é para você acertar o seu relacionamento com Deus. Então, eu não sei se tem alguém aqui, nesse auditório, e nesse momento eu sinto vontade de fazer isso. Há alguém aqui que ainda não declarou isso, dizendo, Senhor, eu quero essa vida eterna, eu não tenho. Quando eu vou dormir, eu tenho medo de morrer. Eu não tenho segurança, eu não tenho paz. Mas eu quero ter, porque o Senhor diz, se eu beber dessa água que o Senhor dá de graça, ela vai se fazer uma fonte em mim, que ela jorra para a vida eterna. Ou seja, eu vou ser levado para a vida eterna, através dessa vida. Há alguém aqui nesse auditório, que Deus falou no seu coração, e você gostaria de entregar a sua vida, e você ainda não tomou essa decisão antes? Há alguém que quer fazer isso? Levante a sua mão só, no seu lugar, você tem alguém. Amém. Se o Senhor fale o coração de cada um de nós. Amém? Muito bem, irmãos. Então, esses são os versículos que falam sobre dádiva. É o Senhor dá e Ele não tira de nós. Irmão, olha, se você pegar, estudar a nação de Israel, eles erraram gravemente. Eles pediram que fosse crucificado o Filho de Deus e eles soltassem Barrabás. Tá vendo? Um criminoso, um ladrão, um salteador. Tá vendo? Foi grave o que eles pediram. E aí o Pilatos disse, olha, não vejo injustiça nesse homem. Ele lavou as mãos. E aí os homens disseram de Israel, o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Irmão, isso foi mais ou menos no ano 33, 34, por aí. No ano 70, os romanos vieram e os judeus não quiseram ouvir a advertência de Deus para eles deixar o templo. E aí o exército de Roma, então, irmão, matou 1.100.000 judeus. Um homem que viveu naquela época chamado Flávio Josefo, historiador judeu, não é evangélico. Você pode adquirir o livro dele, tem hoje em português, né? Ele diz que o sangue que corria de dentro da cidade de Jerusalém era como um rio, virou um rio de sangue, porque mataram 1.100.000 judeus naquele dia. E aí, irmão, depois, na história, quando eles foram expulsos, os que sobraram, que foram expulsos pelas nações, foram assassinados assim, era 100.000, 200.000, 300.000, até que veio Hitler. E aí, irmão, com Hitler se cumpriu quase que literalmente tudo que está escrito em cima desse pedido, caia sobre nós e sobre o nosso filho o sangue dele. O Hitler matou 6 milhões de judeus. Assistir um filme que mostra o que Hitler fez com aqueles judeus, não dá nem para ver, de tão mal que a gente sente. Tá vendo? E ainda, irmão, eles vão cair ainda na mão do anticristo, na grande tribulação. E Jesus disse que se aqueles dias não fosse abreviado para 3 anos e meio, nenhuma carne se salvaria. Mas, irmão, no livro de Zacarias está escrito que quando Jesus encontrar com os judeus, alguém vai ver as marcas na mão dele
e vai perguntar: que marcas são essas na sua mão? Sabe quem vai responder? São os sinais que eu recebi na casa dos meus amigos. Que palavra você dá? Como se chama isso, irmão? Um criminoso que crucificou o Senhor e que pediu que o sangue dele caísse sobre ele e sobre os filhos. E agora, quando aí pergunta: que marca é essa que você recebeu? Ele diz: é o sinal que eu recebi na casa dos meus amigos. Irmão, isso é o quê? A graça de Deus e o amor de Deus. Está vendo, irmão? É isso que vai acontecer com a nação de Israel. Eles serão restaurados. Estão afastados hoje, mas eles serão restaurados. Então você imagina, você acha que isso é verdade com Israel e conosco, irmão? Mesma coisa. Então, irmão, quando a gente prega essa verdade do julgamento, do tribunal de Cristo, não é uma mensagem de desespero. Tá vendo? Sabe por quê, irmão? Porque isso é para corrigir. Como eu disse ontem, tem muitos irmãos que não aceitam de jeito nenhum que a salvação é eterna. E esses irmãos, em certo sentido, eles têm razão. Por quê? Eles falam: olha, irmão, se eu sou salvo e eu não perco, então eu posso viver no pecado, que eu não vou perder. Mas só que esses irmãos não aprenderam sobre o reino. E também não tem consciência que um cristão pode ser colocado na cama doente por causa de pecado. Está escrito lá em Coríntios: por causa de pecado, por causa de desobediência. Você sabe, lá em Corinto, irmão, os irmãos estavam embriagando na hora da ceia. Você imaginou o irmão embriagado? Oi, irmão, aleluia, irmão. Glória a Deus, irmão. Paz do Senhor, irmão. Irmão, brincadeira. Os irmãos sabem que eu sou meio palhaço, mas é porque a gente tem uma ideia, irmão, do que é. Está escrito lá, 1 Coríntios, capítulo 11. Há alguns que comem a sua própria comida antes e outros que se embriagam. Aí a pessoa fala: mas um crente não pode fazer isso. Paulo não falou nada. Ele falou: só tem que corrigir esses irmãos aí. Então, irmãos, sabe, o amor de Deus é muito grande. Só que, para corrigir o problema de que a vida eterna é de graça, que ele não vai tirar, ele falou: eu vou estabelecer um período antes do céu, em que ele vai voltar e vai estabelecer o trono dele, o reino dele aqui na terra. É aqui na terra, irmão. Me desculpe que a gente fala às vezes, não é assunto de galardão, mas só dar uma ajudazinha para os irmãos. Deixa aí marcado no Efésios, que nós vamos ler mais algum versículo. Olha aqui, está escrito em Apocalipse. Deixa eu ver se é capítulo 5. Isso, 5:10. Irmão, a gente lê isso aqui uma e outra vez e não consegue ver. Só o 10. E para nosso Deus os constituíste reinos. Seu irmão está falando dos cristãos, não é isso? E o que mais? Vão reinar sobre a terra, irmão. Mas está todo mundo querendo ir para o céu. Aí o senhor fala: não, filho, espera um pouquinho. Nós ainda temos 1000 anos aqui na terra, para depois nós entrarmos na eternidade futura. Está vendo, irmão? Então, ele nos fez reino e sacerdote. Então, nós vamos aqui reinar. Mas vai ser no céu, irmão, no milênio, principalmente. Então, na época do milênio, irmão, essa terra continua sendo a mesma, só que vai ser purificada. Satanás será preso, demônios, anjos colocados no abismo, e aí a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor. A nação de Israel vai governar em Jerusalém, visivelmente. E as nações vão continuar a existir. Porque a Bíblia diz que Jesus é o Rei dos Reis. Então, irmão, nós somos os reis e os senhores. E Ele é o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. E se nós queremos realmente ser Senhor e Rei para reinar com Ele no milênio, nós temos que ganhar a coroa. E essa coroa é ganha relacionada com a salvação? Não. Não estou entendendo? Muito bem. Lemos até Efésios, não é isso? Então, assim, lemos até Apocalipse 22. Ok. Vamos passar agora para a segunda parte. Está claro para os irmãos? Existe uma coisa, irmão, que a Bíblia chama de dádiva. Dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Bom, se você der algo para alguém e você falar, bem, para mim te dar esse telefone celular que custa R$1.000, eu quero que você me dê pelo menos o grampo que está na sua cabeça. Não é dádiva. Você colocou uma condição. Então, irmão, quando Deus nos dá a vida eterna, é de graça, totalmente de graça. E Ele não tem nenhuma condição. Então você não tem como quebrar, porque não tem condição. Tá vendo? Por isso que eu falei para os irmãos, né? Não vai dar tempo. Mas você pode ouvir aí na internet, tem muitos lugares que os irmãos gravaram, o pacto de Deus com Abraão. Deus não permitiu que Abraão participasse. Em Hebreus capítulo 6 diz, Deus não tendo maior por quem jurar, jurou por si mesmo. O que ele jurou? Ele vai nos dar a vida eterna e que ele não tira essa vida eterna de nós, não. Então, Abraão não participou disso. Se ele tivesse levantado e falado, Senhor, eu te prometo que eu vou ser bem bonzinho. Deus falou, não, pode dormir, dorme. Ele dormiu, quando ele acordou, aí o pacto já estava feito. Então, irmão, graças a Deus por isso. Tome posse disso. Porque é assim que nós vamos, Deus vai mostrar para ele o amor em nós e nós vamos ser conquistados pelo amor, não pelo chicote, não pela lei. Ok, galardão. Apocalipse 22, deixa eu dizer para os irmãos, alguns versículos eu vou só citar, porque senão não vai dar tempo da gente chegar no tribunal de Cristo, ok? Então agora nós vamos começar a falar do que é recompensa, tá? Então quando eu precisar de ler, eu vou pedir aos irmãos, ok? Em Apocalipse, nós já lemos ontem, diz assim, esse vem sem demora e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras, tá vendo? Então irmão, isso agora não é dádiva. Agora é recompensa. É recompensa. Se você for fiel, aí você vai receber. Por exemplo, um empregado, ele trabalha, ele ganha um salário mínimo. Mas o patrão olha e vê como ele trabalha com dedicação. Chega no fim do mês e vai lá, traz o salário dele, tá aqui o seu salário. Agora eu quero te dar mais 50, porque você realmente é um ótimo funcionário. Esse 50 é galardão. O salário é pagamento. É dívida, o patrão deve a ele, mas os 50 que ele deu é recompensa. Bom, tá entendendo? A vida eterna é de graça, ele nos dá porque Jesus pagou para nós, ele tem que dar para todo aquele que crê. Mas irmão, o galardão é só se houver merecimento, aí tem que ter merecimento, ok? Muito bem, eu disse ontem para os irmãos que há um aspecto que é uma bênção para toda a igreja, que poucos irmãos e irmãs aproveitam. E está relacionado, irmão, com o galardão. É que quando você orar, entre no teu quarto e teu pai te vê em secreto. Ora teu pai está em secreto e teu pai te vê em secreto, te recompensará. Então, irmão, que olha, surpresa que nós vamos ter no tribunal de Cristo. Quando o Senhor começar a chamar aqueles irmãos e irmãs que nunca apareceram. Aí você olhar e fala, não, mas aquele irmão na reunião parecia uma múmia. A gente nunca ouviu ele falar nada, quietinho, calado, né? Parecia um zero à esquerda. Mas agora você vai descobrir que lá no quarto dele fechado, ele intercedeu, ele orou por situações que ninguém tomou conhecimento. Mas o Pai que veio em secreto registrou no livro das obras e no tribunal de Cristo ele vai receber o galardão. Tá vendo, irmão? Agora, esse eu quero ler com os irmãos. 1 Pedro 1,17. Um 17, acharam? Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, irmão, durante o tempo da nossa caminhada na terra, ele diz, cuidado, porque o nosso Pai, ele julga sem acepção de pessoas. Então não tem negócio de consideração, não tem, sabe, preferência. Não tem aquilo que nós chamamos no Brasil de pistolão, sabe?
você caminhe com temor. Por causa disso. Mencionamos aqui as orações em secreto. Vamos ler Mateus 10. Nós não sabemos, irmão, o alcance que tem essa promessa aqui. Veja só o que Jesus falou, versículo 41. 10, 41. Quem recebe um profeta, meu irmão, quem recebe um profeta no caráter de profeta, tá lendo aí, irmão? Tá? O quê? O que está escrito? Quem recebe o profeta na qualidade do caráter de profeta, quem crê? Ele está falando isso para os discípulos dele, quando ele mandou para que eles fossem pregar. Então ele disse, na casa que vocês chegarem, se alguém receber vocês no caráter de profeta, ele vai receber galardão de profeta. Irmão, que tamanho é essa promessa? Irmão, é tão grande que não me peça para explicar, porque eu sei que eu vou diminuir. Tá vendo? Como Deus julga a atitude de uma pessoa que é correta com os servos dele. Ele não falou aqui que esses homens estão indo na casa dos irmãos. Não, não. Ele mandou ir pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que quer dizer exatamente no caráter de profeta? É porque aquela pessoa disse, esse homem é um homem de Deus. Lembra da Sulamita? Que o profeta passava e ela disse para o marido, olha, esse homem é um homem de Deus. Tá vendo? E aí recebeu na casa dela, e aí ela teve aquela experiência terrível, né, de provação, que é relacionado com alma, de fazer um favor, de reconhecer um servo de Deus, e aí o filho dela morreu. Ela falou, puxa vida, eu recebo o profeta e agora meu filho morre. E aí Deus dá uma ressurreição, né? Coisa maravilhosa lá. Então, irmão, é isso, ela recebeu aquela pessoa na qualidade de ser um servo de Deus. Quando ele recebe na qualidade de profeta, em Jesus, o versículo anterior, quem diz? O 40. Quem recebe o quê? Não, quem os recebe, a mim me recebe. Tá vendo? Então é nesse sentido. Recebeu na qualidade de profeta, ele está recebendo o Senhor Jesus como profeta. Então, irmão, isso chama-se galardão. Ok? Copo de água fria. Agora tem uma coisa, irmão, que é muito importante. Se nós sabemos que vai haver um julgamento, que vai haver um tribunal, tá certo? E outra coisa, irmão, o que vai ser julgado não é só o que você fez de bem, porque esse é o ensinamento do tribunal de Cristo que você encontra hoje aí na igreja. Não, irmão. Tudo que nós fizemos, seja bem ou mal, vai ser julgado. Está entendendo? Porque os irmãos ensinam hoje, na igreja evangélica de modo geral, é que Deus vai dar galardão só para quem fez coisa boa. O outro não tem problema nenhum. Não, irmão, não é verdade. Não é verdade. Deixa eu mostrar para você um versículo que comprova isso, não. É Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3 de Colossenses. Verso 23. Então, veja, irmão, qual é o segredo de nós servirmos o Senhor? Qual é o segredo de trabalhar para o Senhor? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Você fez isso, irmão, você está livre até do erro. Você pode até errar, que Deus fala, eu sei que ele errou na sinceridade. Não tem problema. Agora escuta só. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa ou galardão da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, o que vai acontecer?
receberá em troco a injustiça que ele fez. Está vendo? E nisto não há, ou seja, não há separação entre as pessoas, tudo é igual para todos. Então, irmão, fez injustiça, você vai receber injustiça. Agora, irmão, não esqueça, todo erro, toda injustiça que nós cometemos, nós temos que confessar, temos que ir à pessoa ofendida, se a pessoa sabe, tá? E temos que pedir ao Senhor que coloque debaixo do sangue. Se ele te perdoou, a Bíblia diz, Deus esquece, jamais se lembra, nunca vai aparecer no tribunal de Cristo. Está entendendo? Agora, irmão, tem pecado que você não tem que confessar, né? Digamos para um irmão aqui com um carrão aí, né? Uns 2007 aí, daqueles que vale 80, 100 mil reais. E eu estou andando com um Fusca 72, né? Que quando você liga o motor parece mais uma geladeira, né? Dá uns tiros de vez em quando, pá, pá. Você tem até foguete próprio, ele tem, né, pessoal? Época de junho e julho, festa junina. Aí eu olho, pois era lá. Aquele irmão ali, ó, não serve o Senhor como eu sirvo. Ele é muito mais mundano. Eu vivo aqui me dando para o Senhor, tem um Fusca 72 e anda pela fé. Nem gasolina às vezes não tem que orar para o carro andar. Os anjos têm maior trabalho, o tempo todo empurrando o carro. Tem uns que já desistiram até do trabalho. Falaram, Senhor, eu não aguento aquele Fusca não, por favor. Me dá uma folga aí. Tá vendo? Esse, irmão, não adianta você ir lá confessar para o irmão. Se o Espírito Santo te convenceu do esse, irmão, outro dia eu cobicei seu carro e tal, né? Eu queria tanto que seu carro fosse meu. Eu falei, meu filho, pode cobiçar o resto da vida, ó, que o documento está aqui, ó, está no meu nome. Agora, se você comentar com um terceiro que você cobiçou o carro dele, aí sim. Aí você tem que procurar aquela pessoa e acertar com ele, dizer, irmão, aquilo que eu fiz está errado. Irmão, eu estava pregando um dia em Belo Horizonte e tinha preparado uma mensagem para ajudar um irmão, um determinado irmão, para ajudá-lo. E aí fui para a reunião. Quando cheguei lá, aí que disse seu marido? Ele ficou em casa hoje e tal. Mas não veio? Não veio. Poxa, ele me frustrou porque eu preparei a mensagem para ele. E já é errado, né? Aí o que ele está fazendo? Falei, ficou fazendo um cimento lá na porta. Eu falei, mas não é possível, não acredito nisso. E aí, manso como eu sou, fui pregar. Graças a Deus que eu não mencionei o nome dele, senão o troço tinha ficado feio. Porque eu só falei, tem gente hoje, ó, um para frente, 3 e mais meio para trás. Tem irmão hoje que deveria estar aqui para ouvir essa mensagem, que eu preparei com o maior carinho diante de Deus. Irmão, você conhece um negócio que chama panarício? Que o dedo enche de pus, cheio de bactéria. E se você não cuidar, ele come até o osso. Deus mandou uma doença daquela no meu dedo, desse dedo aqui, ó. Aí eu tive que fazer uma operação e eu já vi, falou injeção comigo, eu saí correndo. Sou uma fortaleza total. Tratar de dente comigo é um problema. Eu chego lá, quando ele vem com a injeção na mão, eu já fico todo branco. Já tem que virar a cadeira assim para o sangue voltar, café quente, socorre, o homem está indo, o homem está pagando. E aí o irmão veio e falou, irmão Deus, você tem que dar uma injeção aqui, ó, para poder tratar do seu dedo aqui, chama injeção truncular. Irmão, dói pra caramba. Enfiar aqui, ó, nessa parte dura aqui, você vê a injeção fazer assim. Igual enfiar uma agulha numa madeira. E eu deitado ali, todo suado, e a mulher do lado me abanando. Irmão, ele vai apagar. Não apaga não, deixa ele apagar, a gente acorda ele, tá? E aí, irmão, me operou, né? Fez um buraco aqui de um lado, do outro, aí tirou aquele pulso todinho, para ficar um pouquinho, volta tudo outra vez. E aí colocou um dreno. É um pedacinho de plástico todo dobrado assim, para continuar com a abertura aqui, para o pulso realmente sair todinho. Aqui ele ficou ali durante uns dias. Passado um dia ele foi lá em casa. Aí chegou, foi lá na cozinha com a minha esposa e disse assim, Auri, eu tenho que tirar aquele negócio do Del. Eu falei, não brinca não. Hoje ele vai morrer. Porque, irmão, o troço estava agarrado aqui dentro, colado. E aquilo gruda. Parece que foi colado com cola tenaz. É super bom é melhor, né?
Aí foi lá no quarto, eu deitado lá, aquela fortaleza lá. Aí chegou, meu Deus, como é que tá o dedo? Eu falei, não toca não. Não podia nem encostar. Sabe, que doía assim, latejava. E ele veio e tal, não, eu só quero ver. Não vou mexer nada não. E já veio com a pinça na mão. E dá a mão aqui, ó, Brasil, o que você vai fazer? Né? Médico ele. Eu falei, não, irmão, tudo bem, tô te falando, não vou fazer nada. E ele sabe que tem que mentir pra mim, que se falar que vai tirar, não vai tirar nunca. Aquele troço ali vai arrebentar tudo, vai comer o dedo, eu vou perder o dedo. Ele chegou e falou, não, só quero segurar aqui pra ver como é que tá, se tá direitinho e tal. Quando ele pegou, ele puxou. Gritei 10 minutos. Aí tiveram que chamar uma pessoa da farmácia para vir dar uma injeção contra a dor. Quando o cara chegou no meio do caminho, já tinha passado a dor. E aí, irmão, naquele momento o senhor falou, isso é você aprender a não apontar o dedo pro seu irmão. Assim mesmo, irmão. E aí, no domingo seguinte, eu tive que ir lá e contar para toda a igreja com o irmão presente. Falei, irmão, foi para você que eu apontei o dedo. Né? E ele falou, meu Deus, que é isso? Tem problema? Eu falei, não, irmão, eu errei. Eu apontei o dedo para você. Bom, Deus, ele julga sem acepção de pessoa. Quanto maior, mais severo vai ser. Quanto mais entendimento, mais severo vai ser. Muito bem. Então, irmão, em cima disso, se há uma coisa na igreja, os irmãos sabem que há uma coisa na igreja que é praticada, e os irmãos têm que tomar cuidado com isso. Cada irmão tem que se cuidar. Lá, está escrito lá em Provérbios que tem 6 coisas que Deus detesta. Mas uma 7ª, a alma dele abomina. Irmão, abominação na Bíblia é uma pessoa que adora ídolo. E essa 7ª coisa é aquele que faz contenda entre os irmãos. Irmão, se nós aprendêssemos uma coisa, quantos de nós queremos ser maduros e perfeitos? Quantos? Deixa eu ver. Não levanta a mão que eu vou pegar você. Eu vou falar, você não levantou a mão. Irmão? Todos nós queremos, não é isso? Irmão, sabe um segredo? O varão que domina a sua língua é varão perfeito. Tá vendo? Você não precisa aprender Bíblia, ler Bíblia e se tornar... Não, irmão. É aquele que domina a sua língua. Convive com aqueles irmãos e geralmente fala um pouco para você ver. Que médio que vai falar? Você está diante de uma pessoa madura. Não estou falando que a pessoa que não fala, qualquer um, não. É aquele irmão que é comedido no que ele fala. Sabe por quê, irmão? Porque a língua é o único membro do corpo que a palavra de Deus diz que é inflamado pelo fogo do inferno. Então, irmão, cuidado, porque essa pessoa que está semeando contenda entre os irmãos e joga um irmão contra outro, ele está dentro do princípio de Satanás. O tempo pode passar, mas ele vai colher tudo o que ele semeou. Gálatas 6:7. Ele diz, não vos enganeis, irmãos. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Olha, irmão, quantas coisas na nossa vida nós colhemos, quantas coisas que eu já colhi na minha vida, que o Senhor falou comigo, lembra do que você fez? E olha, coisas até antes de eu converter. Antes de eu converter. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que aproveita dos outros, digamos que você na sua juventude foi uma pessoa que abusou de muitas jovens. Um dia você pode colher o que você plantou. Alguém vai fazer a mesma coisa com a sua filha. Então, irmão, é a lei da semeadura. Só que quando você planta, quando você colhe, não é igual, não é verdade? Você planta um grão de feijão. Mas quando ele cresce, o feijão está praticamente escondido. Aí muitos irmãos falam, não foi o que eu plantei. Foi. Porque você plantou uma semente, agora tem um pé. Então, irmão, Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ok? Então, irmão, diante desse quadro, os irmãos sabem, um dos maiores problemas que tem na igreja é fofoca. É língua que não tem controle. Tiago diz, com um pequeno leme, você dirige um navio enorme, vira para cá, ele vira, você vira para cá, ele vira. Você coloca o cabresto na boca de um cavalo,
e você puxa aqui, ele vai para cá, puxa aqui, ele vai para cá. Ele diz, mas o homem não consegue dominar a sua língua. Se os irmãos lerem o livro do Stephen Cohn, Cântico dos Degraus, que ele fala sobre 15 salmos, 120 a 134, você vai ver que o primeiro salmo que está lá, o primeiro degrau que você sobe em relação à vida madura com Deus, é cuidar da língua. Então, irmão, não adianta, você pode ser o que for, pode conhecer a Bíblia, mas se você tem uma língua solta, se você não tem, os seus pensamentos não foram levados cativo à obediência de Cristo, porque é o pensamento que põe a palavra na boca. Então, você não tem jeito de ser espiritual. Mas, irmão, tem uma coisa. É que quando nós começamos a descobrir que tem dificuldade entre os irmãos, sabe? Você sabe, tem irmão que não reúne porque o outro irmão olhou para ele de lado. Tem irmão que não reúne porque fez um comentário. Tem irmão que não reúne porque, você não lembrou de mim. Fiz um aniversário, você não me convidou. Ele nem chega lá para perguntar, irmão, você não me convidou para o aniversário, por quê? Irmão, me desculpe, foi uma falha minha. Não, ele já sai espalhando para todo mundo, tá vendo? Fulano não gosta de mim, olha lá. E não é verdade isso. Então, irmão, sabendo que existe isso, o que Deus fez? Ele falou lá em Tiago, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que quer dizer isso? Tá? Eu só dou para os irmãos, se você quiser anotar. Isso aqui, irmão, depois, essa folha que eu falei para os irmãos, está na internet, os irmãos vão tirar depois. Você pode ter tudo que eu falei daqui, tudo. Até a coisa que eu não falei daqui, ok? Então não se preocupe se você perder um versículo ou outro. Né? Tiago... Bem, só olhar aqui, peraí. Dois 13. Vamos aproveitar, irmão, vamos ler. É muito importante esse texto aqui. Capítulo 2, versículo 12. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Meu irmão, nós estamos debaixo da lei. É lei da liberdade, ele diz. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Lembra do Sermão do Monte? Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Tá vendo, irmão? Então, irmão, olha, essa promessa, irmão, diante do tribunal de Cristo, não tem medida. Se você usar de misericórdia com o seu irmão que errou, você pode chegar no tribunal de Cristo e encontrar que tem uma lista de coisas que você tem que acertar com Deus. Mas aí no tribunal de Cristo você vai dizer, você usou de misericórdia com aquele irmão, então a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. Se usou de misericórdia ali, apaga esse aqui seu. Usou ali, apaga aqui. Usou ali, apaga aqui. Aí a misericórdia que ela fez, ela pagou. Os seus que você tinha que pagar, eles são perdoados porque você usou de misericórdia. Então, irmão, hoje o segredo não quer dizer que você aceita o erro do irmão, passa a mão na cabeça, não é isso. Mas aquilo que eu falei para os irmãos, se você tiver que ajoelhar com o irmão que pecou e dizer, Senhor, o irmão pecou, eu pequei com ele, Senhor. Eu tomo junto com ele a culpa. Nós somos um. Tá vendo, irmão? Quando uma pessoa peca, todos pecam. Ainda que Deus não venha a culpa sobre nós. Mas nós somos um corpo. Não é verdade? Por exemplo, você está andando descalço e você dá um trupicão com o dedão do pé. O que acontece? Não, fisicamente, o que você faz? Ai, 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 ai. O corpo todinho corre para socorrer aquele ali. Não é assim? Então, irmão, isso é que é a igreja. Tá vendo? E aquele irmão, quando você está falando que ele levou um tropeção ali, machucou o dedo, quer dizer o seguinte, ele errou. Ele errou. Então, lá no Velho Testamento, né, no livro de Levítico, tem uma lição chamada comer a oferta pelo pecado. É mais ou menos isso aqui, eu não tenho tempo para explicar para os irmãos.
Muitas vezes nós não temos o pecado, não é nosso. Mas como aquele irmão está ligado conosco, nós somos um. Se a mão pecou, o braço pecou, os membros superiores pecaram, os membros inferiores, porque o corpo é um só. E aí, irmão, quando a gente usa de misericórdia, sabe, com aquele irmão, reconhecendo, irmão, você errou e errou gravemente. Irmão, seu pecado é tão sério, eu quero ajudar você a levar a culpa. E aí você ora dizendo, Senhor, eu estou junto com o irmão aqui. Ô irmão, isso ganha aquela pessoa, salva aquela pessoa. Lembra que o amor, o que ele faz? Diz, ele cobre a multidão de pecados. Mas de quem? Da pessoa que cometeu, não é você. Então o amor de Deus em nós, ele cobre. Mas não quer dizer que você tem que aceitar o erro do irmão, de jeito nenhum. Você fala, irmão, você está errado, você pecou, é sério, é grave, mas eu quero estar junto com você. O que nós fazemos é o contrário, nós empurramos ele. Nós não queremos ter contato, é um lixo. E aí Paulo fala, se algum irmão foi apanhado numa falta, vós que sois espirituais, encaminhai tal com espírito de mansidão, para que você também não venha a ser tentado, porque você vai ser tentado do mesmo pecado dele. Ô irmão, quantos que eu já vi que não usaram de misericórdia com o irmão que caiu e passado um tempo eles caem no mesmo pecado, mesmo ele. Então é muito sério essa questão, ok? Qual deve ser a nossa atitude com relação ao galardão? Eu já falei para os irmãos aqui que se nós tivermos com o olho só no galardão, está errado. Mas todavia, a palavra de Deus diz que você deve buscar o galardão. Está aberta em Tiago a sua Bíblia? Volta atrás aí no Hebreus, capítulo 11. Olha, irmão, o exemplo da vida do Moisés é um exemplo típico, ótimo, para ilustrar para nós o que é uma pessoa que está disposta a perder a alma aqui para achar no milênio. Olha só, isso é, como eu disse, é Velho Testamento, mas é uma lição para nós, ó. 11:24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Bom, recusou o que ele recusou? E qual era a glória? Príncipe do Egito, irmão, a maior nação da época. Tá vendo? Ele recusou ser filho da filha de Faraó. Ou seja, ele seria o próximo a sentar no trono do Egito. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio ou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Então, irmão, aí está certo. Ele disse, eu vou perder os tesouros do Egito, eu vou perder o título de príncipe, porque eu tenho um galardão. Então aí está certo, não tem problema. Tá vendo? E aí pela fé, ele abandonou o Egito, verso 27, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê o quê? Aquele que é invisível. Não é só o invisível, não. Ele viu aquele que é invisível, que é o Senhor Jesus. Então, irmão, ele viu não só o galardão, mas ele viu também aquele que dá o galardão. Aqui, completou. Então, irmão, é assim que nós devemos buscar com esse espírito. Tá vendo? E para frente aí, antes do Apocalipse, tem as cartas de João. Na segunda carta de João, os irmãos lembram que eu falei um pouquinho aqui ontem sobre você ter cuidado com as novidades que estão aparecendo, pregadores, coisa espetacular. Cuidado, irmão. Sabe? Cuidado. O que está acontecendo no mundo nós nem sabemos. Tem coisa que está chegando aí dos Estados Unidos, de outras partes do mundo, que nós nem sabemos a origem. Tá? Eu tenho até medo de mencionar nome, que às vezes a gente menciona o nome, tem irmão que não entende. Sabe? Ele ataca a gente, dizendo, irmão, como é que você pode mencionar o nome dessa pessoa? Mas se os irmãos ouvirem
Homens estão pregando nos Estados Unidos em rede internacional de televisão. Os erros que eles estão cometendo. Muito sério, irmão, muito sério. Tá vendo? Então a palavra de Deus diz assim, ó, a segunda epístola tem um capítulo só. Verso Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Esse versículo aqui, irmão, não estou juntando. E são pessoalmente falsas. Eles não têm posição de irmão. O que nós estamos falando hoje é de irmão que prega de maneira errada. Esse aqui não. Esse aqui é falso profeta, falso Cristo. É diferente. Aí ele diz: acautelai-vos, tende cuidado para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes, o que, irmão? O inteiro galardão. Tá vendo, irmão? Você pode perder um pedaço. Então aqui está dizendo para você receber o pleno galardão. Então, irmão, chegamos aí no ponto que eu acredito está bem claro para nós. Um dia vai ser estabelecido o tribunal de Cristo. Então, antes da gente entrar nesse ponto, deixa eu só perguntar, eu estou meio perdido aqui com hora, estou olhando o celular, são 11 horas praticamente. Ok? Vamos continuar? Os irmãos gostariam de dar uma paradinha, um minutinho? O que os irmãos acham?